Estamos hoje recebendo aqui no bate-papo da TV Exemplo um grande empresário aqui da cidade de Indaiatuba que está no seu primeiro mandato como vereador. Edivaldo, seja bem-vindo aqui, tá, ao nosso programa. E nós gostaríamos de conversar já falando disso, né? Ele como empresário resolveu aí entrar na política. E não fala um pouquinho disso pra gente, né? De onde surgiu esse gosto e essa vontade de entrar na política? Bom, primeiramente, não sei se é bom dia, boa tarde, o horário que está passando. Obrigado, Leide, pela oportunidade. Isso surgiu em 2016, quando, discutindo, né, toda essa crise política, crise financeira no país, porque até minha mulher sempre foi contra, né, de eu entrar na política. Eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, não adianta ficar criticando só, vou entrar, né? E conversei com algumas lideranças e falei, eu vou, né? E fui. Comecei uma campanha pesada, uma campanha forte, porque não é fácil você sair aí e pedir voto, você não é político, ninguém te conhece como né, um representante do povo. E, né, fui eleito. Não tive uma votação assim tão expressiva, mas fiquei contente que, né, consegui. Eu fui o 11º a entrar. E vim com a ideia de trazer um pouco da experiência que nós temos na parte empresarial, né, a dinâmica, e fazer alguma coisa, né? E aí foi quando entrei em 2017, assumi, nós estamos em 2019, daí você vai descobrindo que não é tão simples, mas que tem jeito. Tá? Exatamente. Aí, essa já é até a minha próxima pergunta, porque você como empresário sabe aí todos os trâmites para gerenciar uma empresa, né? Só que aí quando você entra no meio político é diferente, né? Você está lidando ali com o público, com o povo, e o vereador está ali mesmo, frente a frente com o povo, né? Então, como foi? O que é a sua ideia hoje desse meio político? A ideia ela é bem ampla, eu vou tentar resumir de uma maneira curta. Primeiro que, quando você está como representante, tanto legislativo ou mesmo executivo, você tem que agir somente dentro da legalidade. Ou seja, tudo o que estiver em lei você pode fazer, o que não estiver escrito você não pode. E aí começam as limitações. Descobri também que nós dificilmente, como vereadores, né, conseguimos interferir, né, muito no orçamento, até porque já vem o orçamento e tem a justificativa de cada coisa. Você gostaria de desviar algumas verbas para alguns casos específicos, e entra uma questão muito ampla. Então, aí comecei, né, a sentir que não é, até porque nós somos 12 vereadores, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideologia, e aí você tem que respeitar também a ideia do outro. Uma coisa que eu, né, gostei muito da Câmara Municipal, que os 12 vereadores que estão lá, todos comungam da mesma ideia de trabalhar pelo município. Tem os que, né, querem e vivem, né, da política, que já do primeiro dia já começa a fazer a campanha para a próxima eleição. Tá? Isso atrapalha um pouco, porque muitos comentários, muitos atos, muita coisa que acaba fazendo já é com a visão política de perpetuar, né, como um representante. E aí é onde que perde um pouco a essência. Perfeito. E aí também já quero saber, né? Pensando sobre isso, acho que todo mundo quer saber. Pretende continuar na política? Olha, vai depender muito, né, de como entrar 2020. Como tudo anda para frente, tá? E eu, quando faço um planejamento na minha empresa ou na vida pessoal, eu gosto de caminhar, tá? Não gosto de ficar parado. Então, caso eu continue, né, vou tentar buscar algo maior. Se eu não for, vou ajudar as pessoas, né, que
vão continuar, que eu tenho mais ou menos a mesma ideia. Então, depende do que está por vir, tá? Faço parte hoje de um grupo, né? Esse grupo é um grupo muito forte, nós estamos na base, eles estão há muitos anos. Nós temos também muitas discussões com relação ao que deve se fazer ou não, enfim, é assim que evolui. A democracia é isso, né? Eu já estou com 52 anos, você imagina mais um mandato de vereador, eu vou terminar com, vou estar com 54, 58, quase 60, é meio complicado, né, você sonhar em coisas de 15 anos, 10, 12 anos para frente. Então, eu gosto muito de andar. Então, se eu permanecer, com certeza eu vou buscar alguma coisa a mais. Perfeito. E nós tivemos aí esse ano uma mudança drástica, né, na política, no nosso país. Tivemos aí força total das redes sociais para isso. E qual que é a sua visão relacionada a isso? Bom, eu há muitos anos eu já tinha, né, e tenho ainda, permaneço, com uma ideia, né, com relação à esquerda desse país, como eles administram, né, mais ou menos assim. O cara recebe o pagamento, ele para no bar, gasta o pagamento e deixa a família, né, passando necessidade. Então, um discurso de democracia e não é democracia. Ou seja, eu sou formado em ciências políticas, sou formado em direito, trabalho desde os 8 anos de idade, que naquela época podia, a gente não tinha registro em carteira, mas, né, eu já tenho quase 40 anos de registro de carteira. Então, você vê que o trabalho não mata ninguém, tá? Vindo de família bem pobre, né? Então, o seu discurso tem que ser compatível com o que você faz, tá? Aí, quem que foi destacado, foi a pessoa que apareceu para tirar um pouco esse pessoal aí que fala de democracia e não era, né? Teve força o Bolsonaro. 2015 eu já, né, falava, tive até uma entrevista na Rádio Clipe, que até os candidatos lá da oposição, do governo aqui do município, não falou qual que seria o seu candidato a presidente. Então, em 2015, eu já afirmava, né, meu candidato é o Bolsonaro. Você fala, o administrador, pode não ser, isso aí o tempo vai falar, tá? Mas era o único que tinha chance para uma mudança. E nós precisamos mudar de vez em quando, né? E principalmente no meio de uma crise de desemprego absurda. Eu recebo a média de 50 currículos por dia na minha empresa. Isso daí, né, dá uma tristeza muito grande, porque são pessoas que querem trabalhar, tá? Ninguém quer nada de graça. Eu quero trabalhar, quero dignidade. E é isso que você tem que olhar. E eu já afirmava aí, né, que nós não precisávamos, nenhum país do mundo precisa de um populista, tá? O populista, ele é mentiroso, tá? Nós tivemos 2 grandes populistas nesse país, né, que causou um transtorno, que foi Getúlio Vargas e depois apareceu o Lula, tá? Então, e a história dos dois, né, são muito parecidas, com caminhos diferentes, mas muito parecidas, tá? É autoritário, é um ditador, né, etc. Depois vem falar que o militar é, né, ditadura. Então é um contexto muito grande. E eu, né, queria mudança. E o nosso governo hoje está recebendo aí, tem 2 meses que está lá, né, depois da cirurgia, não sei o quê, muitas críticas. E, na verdade, né, como que você resolve um problema em 2 meses? Eu, quando entrou a crise em 2015, né, quando a Dilma foi reeleita em 2014, eu falei, gente, vai dar problema essa mulher de novo aí. E comecei, né, a interromper um pouco o crescimento da empresa. Eu estou terminando de pagar as contas, né, de 2015 para cá, em 2019. Então foram 5 anos, tá, no que eu tive que mandar 250 funcionários embora,
Você vê, não tive ação trabalhista, não devo em banco, não devo imposto. Tá? Uma luta, mas 5 anos só para pagar a conta. Então você imagina o que fizeram aí nesses 16 anos aí para pagar essa conta. Então, para de cobrar um imediato, né, e todo mundo olhar com um objetivo. Fazer esse país andar. É mais ou menos isso aí. Bem, e aqui em Indaiatuba, a gente está sempre vendo aí nas pesquisas que é uma cidade que está aí na região metropolitana de Campinas, sempre em primeiro lugar, em muitas coisas. E a sua visão hoje, o que a população de Indaiatuba precisa, né? Como vereador que tem essa frente onde as pessoas vão buscar, o que eles mais precisam hoje? Qual que é a sua visão? Ó, nós temos uma cidade excelente, estruturada, agora 100% do esgoto tratado, uma cidade limpa. Então você vê que teve um planejamento. Começou lá atrás com o Reinaldo Nogueira, uma pessoa que eu admiro demais. Tá? Temos deputados representando Indaiatuba, o Rogério tem uma história de 5 mandatos. Nunca vi, né, um deputado fazer tanto por uma cidade. Tira o chapéu, ele realmente ama isso daqui. O Gaspar assumiu, está tocando na parte administrativa de uma maneira excelente. Tá? Algumas coisas divergem de prioridade. Tá? E eu fariam algo diferente. Tá? Eu acho que é importante, uma avenida linda, maravilhosa, uma graminha cortada, mas o que está por trás um pouco, às vezes tem mais importância. Tá? Se você quiser, eu posso até citar alguma coisa. Vamos lá, pode, claro. Vamos lá. Por exemplo, creche. Né? Nós hoje zeramos vaga de creche. Mas que hora que essa criança sai? Então você teve que dividir período. Né? Sai 2 horas, 3 horas da tarde. Muito difícil, né? O pai ou a mãe que está livre nessa hora. Então você depende de vizinho, tio, tia, avó, tal. Eu iria buscar, né, realmente o período integral, principalmente na creche. Né? Claro que quando a criança completa ali 5 anos, aí vai para a primeira série, aquela transição, aí cai para meio período. Pô, a vida da pessoa muda. Mas isso aí você não consegue resolver tudo. Uma outra coisa que, né, na minha opinião, eu teria já pego o dinheiro e ajudado a terminar aquele hospital imediatamente, os 210 leitos. Né? Eu converso muito, tenho muita amizade com os médicos, não com a diretoria do hospital em si, porque eu procuro conversar direto com a necessidade de cada um. Aquilo precisa, para ontem, aqueles 210 leitos. Nós não temos hoje onde colocar uma pessoa no UTI, nós não temos alguns tipos, né, de tratamento, como um cateterismo. O hospital tem, para o plano de saúde, mas não tem para a ala do SUS. Até envolvem coisas burocráticas, mas nós precisamos de espaço. Então, né, educação, a base da saúde, esse tipo de coisa que você pode não aparecer, né, muito, mas eu acho que é de mais valia do que o que está aí hoje. Faz a diferença, né? E aí, vendo assim um resumo, né, do seu mandato, vendo um resumo da sua estadia aí na política, o que você acha? Missão cumprida? Olha, eu fiz muito, tá? Inclusive trabalhei e estou trabalhando hoje mais até como um mediador, né? Que o que é o certo, né, não é a ideia de defender uma ideologia, você tem que olhar o contexto, né? É importante todas as categorias, todos os bairros, não é aquele que elegeu, né, aquela base sua do futebol, não, é importante tudo, é importante o esporte, então acabo intermediando muito com a parte de esporte, ajudo no pessoal, na área da saúde, então, né, às vezes você perde até um pouco o foco do que você estava disposto a fazer, mas o importante é o geral. Eu tenho certeza que eu já colaborei muito, falta aí 1 ano e meio praticamente, né? E vou honrar
até o final. É esse o meu pensamento, né? Então, podem ficar sossegados que eu não jogo a toalha e se tiver que morrer afogado, a gente morre junto. E vamos esperar então, né? Porque ó, ficou aí a dúvida, né? Coisas maiores, vamos esperar, vamos aguardar o que vem por aí. Ou eu pego, né, a minha malinha, ó, missão cumprida, vamos ajudar aqui fora, ajudar de outra maneira, né? Ou vamos ajudar de uma maneira mais intensiva. Então, amo essa cidade, tá? Tudo que eu tenho eu conquistei aqui. Você vê, minha família inteira mora em Indaiatuba, meus filhos nasceram aqui, meus amigos, toda a minha vida está aqui. E o que a gente puder fazer estando dentro da política ou fora, tá? Nós vamos defender nossa cidade de coração mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui, por esse bate-papo. Tenho certeza que todo mundo vai gostar de conhecer um pouco mais, né, como vereador, porque como empresário é um nome aí renomado, mas conhecer um pouco mais como vereador. E muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, obrigado às pessoas que tiveram a paciência aí de ouvir um pouco do meu pensamento. E espero ser convidado outras vezes, tá bom? Com certeza. Obrigado, hein? Obrigada. Valeu.